Mateus 27, 45. Diz assim o texto: desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre a terra. Por volta da hora nona clamou Jesus em alta voz dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo embebido em vinagre e colocando na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez em grande voz, entregou o Espírito. De fato, morreu. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Veja bem, não foi de baixo para cima, foi de cima para baixo. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Diante de um evento tão significativo, não haveria outra coisa a não acontecer, as rochas se fenderem, a terra tremer. E mais, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam, que estavam no pó da terra, ressuscitaram. Esse evento é um evento significativo. A morte de Jesus ela é tomada por um significado, uma simbolização. Na verdade, a morte de Jesus ela é uma simbolização. E você vê nesse versículo aí, o versículo 51, que ele diz que o véu do templo, ele se rasga em duas partes. E ele se rasga de alto a baixo. Não é de baixo para cima, é de cima para baixo. Então esse texto que nós lemos e esses acontecimentos, eles são tomados de uma simbologia muito forte. E ele não é uma cenografia apenas em si. Mas você percebe lendo o texto que o ambiente em que tudo isso acontece é tomado de efeitos especiais. Primeiro, Jesus dá um brado, morre na cruz, expirou, entregou o seu espírito, né? Acontece algo no templo, o templo ficava da distância da cruz em torno de 1,5 km, e a cortina do templo que se rasga, o véu, era o véu que fazia separação entre o lugar santo e o lugar santíssimo. Lugar santíssimo, aquele lugar dentro do templo onde só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. E essa cortina, esse véu, se você pegasse com as mãos, você não conseguiria rasgar ele. Porque ele era a espessura mais ou menos isso aqui, ó. E todo trançado. É como se você pegasse um pano e torcesse, você certamente já não conseguiria rasgar com pouca força. Esse véu era um véu irrasgável. Dificilmente alguém poderia rasgar aquele véu. E quando Jesus expira ali na cruz e morre, esse véu é rasgado de alto a baixo.
dizendo que algo estava aberto. A morte de Jesus na cruz rasga esse véu, uma simbologia muito forte, rasgando de alto a baixo, do céu para a terra. Não existe nada que consiga abrir esse espaço que não seja vindo do céu. Essa simbologia disso que estava acontecendo ali e que se repete lá no capítulo 10 de Hebreus, quando o escritor de Hebreus nos exorta a entrar no santo lugar, entrar no lugar santo, no santo dos santos, pelo novo e vivo caminho aberto por Jesus. Então, Jesus na cruz já era uma simbologia desse véu que se rasgava literalmente dentro do templo. Mas por uma ação divina da graça de Deus. Essa separação ela não poderia acontecer por ação humana. Porque esse véu era irrasgável. E nós vemos as dimensões da graça de Deus ali naquela simbologia. A cruz rasgou todo o véu de separação entre Deus e todos os homens. A morte de Jesus, a crucificação, é a simbologia desse véu rasgado. A carne de Jesus sendo rasgada na cruz, ela estava tirando todo aquele empecilho de se entrar no lugar santo. O lugar santíssimo era o lugar onde somente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, no dia do Yom Kippur, que é uma festa judaica. Era o dia que ele entrava e fazia um único sacrifício pelos pecados do povo, e ele entrava ali amarrado. Porque se ele fosse achado em falta e em pecado ali naquele lugar, ele seria fulminado. E a religiosidade era tão grande que se alguém entrasse naquele lugar, não poderia entrar naquele lugar, porque aquele lugar era só para o sumo sacerdote. Nem se o camarada morresse lá dentro podia tirar ele. Aí com o passar do tempo eles foram ficando espertos, colocavam os sinos na roupa, para que quando ele estivesse em movimento os sinos tocassem, e se ele caísse e parasse o sino, eles puxavam pela corda e ele saía para fora. É isso que a religião faz, ela separa o homem do acesso a Deus. Mas na cruz, aquele véu de separação estava sendo rasgado. Aquilo que ninguém podia rasgar, agora estava sendo rasgado. Estava deixando um caminho livre, uma porta livre. Um lugar em que a pessoa pudesse entrar sem medo, com ousadia, com intrepidez. Que ela pudesse entrar ali livremente. Sem a interferência de ninguém. Sem a mediação de ninguém. Sem ninguém sendo um mediador. Hoje se diz que fulano é mediador, que Beltrana é mediadora. O livro de Timóteo diz que não há nenhum mediador entre Deus e os homens, senão Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único mediador. E agora você tem um acesso aberto. Porque todos os véus estão rasgados. Quando Jesus na cruz, ele expira. E numa simbologia para a época, aquele véu se rasga. E agora você tem uma porta aberta, em que você tem acesso direto. Você não precisa do Gustavo. Você não precisa de um padre, de um pastor, de um ídolo. Você não precisa de um apóstolo, de um missionário.
Você não precisa de alguém que seja um tutor e que te leve à presença de Deus. Porque aquele véu fechado é toda a representação da religião. A religião não deixa entrar. A religião não deixa entrar. A religião escolhe quem pode entrar. Mas agora Cristo está rasgando isso tudo e abrindo um caminho novo. É um acesso direto de dentro de você. Hoje você é o templo. É o templo. O acesso é por dentro de você, até esse lugar, chamado Santo dos Santos. É um lugar de acesso a Deus. Com o véu rasgado, acabou-se o santuário. Acabou-se os templos feitos por mãos humanas como mediação entre Deus e os homens. Acabou-se o sacerdócio, porque hoje você pode entrar confiadamente, seguradamente. Hoje não há mais sacrifício, não há mais sacerdócio humano. Com o véu rasgado, a religião morre. Quando você crê nisso que eu estou falando, a religião morre. Porque não é mais religião. Agora é um acesso livre. Agora não é por regra, é por consciência. Agora não é por templo, mas por acesso direto a Deus. Deus habita dentro do seu espírito. Deus habita dentro das pessoas. O reino de Deus está dentro de nós. Jesus, ao entregar-se, Ele faz a expiação, faz o sacrifício. Ele expira, o véu se rasga. E você vê nesse texto uma cenografia, efeitos especiais. Você vê a terra tremendo. Você observa que as rochas se fendem, já num prenúncio de uma ressurreição que vem. E o texto diz que santos que morreram começam agora a serem ressuscitados. Mas eles só aparecem em Jerusalém quando Jesus já havia ressuscitado. Então, há muitos significados nesse texto. Mas esse véu denso e espesso, ele foi rasgado. E os lugares que estavam antigamente separados, agora não há separação mais. Não há mais uma barreira. Você entende a dimensão disso que eu estou falando? Deus está aqui. Deus está aí. Não há separação. A religião, como Jesus mesmo disse no tempo que esteve aqui, os fariseus, eles não entram no reino e não deixam entrar. É o véu que está colocado, que está posto. Quando Jesus morre na cruz, o véu é rasgado. Não existe acesso por meio de nada, por meio de regras, por meio de religiosidade, de sacrifícios, de sacerdotes. Hoje existe um acesso só, é o seu espírito conectado no Espírito de Deus. É apenas por meio de fé. É pela fé, você crê, tem esse acesso. Você pode orar diretamente. Você tem um acesso direto. Você não precisa fazer nada pegando um mediador que faça essa mediação entre você e Deus. Você tem acesso. O que é melhor? Você falar com a pessoa ao vivo ou mandar um recado? Ao vivo. Ao vivo é melhor. Às vezes você manda um recado por outro. É torto lá, né? Sai torto. Porque é um acesso fechado.
o véu rasgado de alto a baixo. O que a cruz de Cristo, nessa simbologia toda que eu estou falando aqui, o que ela gerou? O que ela traz de ensinamento é de que toda a separação entre Deus e os homens só pode ser resolvida de Deus para os homens. Porque Deus enviou seu Filho amado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. É algo que acontece do alto para baixo, é de Deus para a terra. É de Deus para a terra, por intermédio de Jesus rasgando a sua carne na cruz. Deus acabou com a separação entre os homens e Deus. Hoje não há mais intermediários. Só pode ser resolvido de cima para baixo, do alto para baixo, como aquele véu rasgado. É do céu para a terra. O problema de separação de Deus e os homens, ele só é resolvido do absoluto para o relativo. Nós somos relativos, mas Deus é absoluto. E a partir daí que as coisas, elas começam a funcionar, porque Deus é absoluto e através de Deus é que há essa abertura para dentro do reino de Deus. A cruz, o véu rasgado é do eterno para o temporal. É o Cordeiro eterno de Deus, morto antes da fundação do mundo. É uma iniciativa divina de Deus para os homens. Querido, se não for de cima para baixo, não funciona. Nada pode acontecer. Se daqui para lá nós tentamos resolver, mas é de lá para cá que o véu se rasgou e ele estabeleceu uma conexão. A religião é que faz a separação. A religião é que determina as coisas. A religião determina quem entra e quem sai. Não é isso? A religião determina o que tem que ser. A religião determina como é que tem que ser. A religião te põe todas as regras para você segui-la. Se não for assim, você não está em Deus. Mas Jesus deixou isso claro na cruz. Quando o véu se rasga e você tem um acesso aberto a Deus. Hebreus capítulo 10. Versículo 19. Hebreus capítulo 10, versículo 19 diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu que foi rasgado de cima para baixo. Isso é, a sua carne, a cruz de Cristo. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Nós temos um grande sumo sacerdote que entrou no Santo dos Santos, fez um sacrifício eterno de uma vez por todas. Vai para Hebreus capítulo 6. Versículo 18, que diz assim: para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos, nós que já corremos para o refúgio. Que refúgio é esse?
É a presença de Deus. É o lugar santíssimo. É aonde está o sumo sacerdote da nossa confissão. É onde está o grande sacerdote que está sobre a casa de Deus. Corramos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. A esperança de que em Cristo nós temos acesso ilimitado a esse lugar. A esperança de que em Cristo o sangue de Jesus nos tem purificado de todo pecado. A esperança a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu. Na velha aliança tinha uma corda amarrada no sumo sacerdote, para que se ele morresse lá dentro, puxasse ele. Agora é o inverso. O que é uma âncora? Não é algo lançado. Agora nós temos um grande sumo sacerdote no Santo dos Santos, e agora nós estamos ancorados nele. Nós estamos ancorados nele, a qual temos por âncora, a nossa alma tem essa âncora, a âncora da alma que segura e firme, que penetra além do véu que foi rasgado. Onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado para sempre um sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, a ordem eterna. Ele é um sacerdote eterno de todas as criaturas. Ele é um sacerdote eterno. E nós temos essa esperança. Essa esperança é a âncora da nossa alma, que penetra nesse lugar. Esse lugar que está aberto. Tenhamos intrepidez para entrar nesse lugar, pelo novo e vivo caminho, na carne de Jesus, porque nós temos um grande sumo sacerdote, e isso é a nossa esperança. Temos acesso. Tenhamos esperança. Entremos com ousadia no Santo dos Santos, no santuário celestial. O templo hoje é o coração humano, o reino de Deus está dentro de nós, está aqui dentro de nós. Agora nós podemos adorar em espírito e em verdade. Nós estamos conectados numa conexão de banda larga muito boa. Conexão é top. Porque não há empecilhos, o véu foi rasgado. Aquele muro de separação, que nos era prejudicial, tudo isso foi cravado naquela cruz. E aquele véu se rasgou. O véu se rasgou e as densas trevas foram dissipadas, e agora nós podemos entrar nesse lugar. Não podemos ter um outro mediador. O único mediador é Cristo. É você, ele e você. É em duas partes. Foi rasgado para ninguém mais refazer esse rasgado, né? Embora o homem tente ainda, né, costurar o véu, colocando uma parede de separação. Haja agulha para costurar aquele véu, né? Um véu espesso. É um sacrifício eterno. O acesso a Deus é de quem quer que creia, de quem quer entrar. A porta está aberta para todos. Amém. Não tem condições pré-definidas, está aberto. Hoje o jogo é com portões abertos. Você entra e assiste o jogo. É como Jesus disse: a ovelha entra e acha pastagem, porque o portão está aberto, a porta está aberta. Você entra nesse lugar e acha pastagens.
Esse sumo sacerdote, ele entrou nesse lugar de uma vez por todas. E esse sumo sacerdote, Jesus Cristo, em tudo, preste atenção, em tudo ele foi tentado na nossa semelhança. E hoje ele é poderoso para nos socorrer, para socorrer aqueles que são tentados. O sumo sacerdote que experimentou as fraquezas humanas, enfrentou as ambiguidades humanas, enfrentou os altos e baixos humanos. E ele, mesmo ele sendo Deus, como diz Filipenses, né, se humilhou, se tornou forma de servo, assumiu a relatividade humana. O que é relatividade? Nós somos relativos, ora nós estamos bem, ora estamos mal, ora nós estamos lá em cima, ora nós estamos lá embaixo, ora você está rindo, ora você está chorando. Ele assumiu essa relatividade, embora ele seja absoluto, porque ele é o próprio Deus. Hoje nós temos esse acesso, essa esperança, porque estamos ancorados, estamos ancorados no trono da graça. Glória a Deus, aleluia. Se Deus é por nós, se nós estamos ancorados nele, o que eu posso dizer para você que te tire dessa esperança? Nada. Que não há regra, há só um passe livre. Você entra e acha pastagem. Não é o que diz o Salmo 23? Guia-me mansamente às águas de descanso, refrigera a minha alma. É nesse lugar. Você não pede agora um acesso a Deus, você está no lugar de acesso a Deus. Amém. Tem diferença ou não tem? Antigamente você entrava na religião e a religião te dizia, para você ter acesso a Deus é assim. Para você ter acesso a Deus é desse jeito. Agora não. Agora você vive num lugar de acesso a Deus. Onde quer que você esteja. Você é habitante da eternidade. O véu já se rasgou. E não por mãos humanas, mas porque Deus rasgou esse véu. É de alto a baixo. Porque a graça de Deus se há manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Para que eles vivam nesse mundo piedosamente. Para que eles sejam justos e piedosos nessa terra. Aleluia! Amém? Tem intrepidez. Tem intrepidez para entrar nesse lugar. Aliás, você vive nesse lugar. Você vive nesse lugar de acesso a Deus, em que, quando você crê, você está lá. E ninguém pode te impedir. Ninguém pode te tirar de lá. A não ser a sua fé. Se você não crê, não está. Se você crê, você está. Amém?